Olá, está começando mais um Devocional da Lagoinha Consolidação. Você é muito bem-vindo. Nós vamos nesse vídeo meditar na Palavra de Deus e deixar o Senhor, através das Escrituras Sagradas, falar aos nossos corações. O texto que eu queria compartilhar fica em Mateus 5, versículo 3. Jesus, ensinando, ele diz: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Eu queria ler só esses 3 versículos. É tão interessante que algumas versões do versículo 3 diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua miserabilidade, ou seja, reconhecem a sua dependência do Senhor, reconhecem que não conseguem salvar-se por conta própria. São aquelas pessoas que chegam em um momento da vida e fazem a pergunta crucial que todo crente precisa fazer: e agora quem poderá me salvar? Não é o Chapolin Colorado, mas é Jesus Cristo, Ele que pode nos salvar. O pobre de espírito é aquele que se reconhece que precisa de um Salvador e que não é Ele mesmo, e que esse Salvador só pode ser Jesus Cristo. Por isso que deles é o reino dos céus, ou seja, aqueles que se rendem a Jesus. Depois o versículo 4 diz: Bem-aventurados que choram. Choram por quê? Choram porque reconheceram que são pobres, ou seja, reconheceram a sua condição de pecadores. Então choram pelos seus pecados, entendem que o seu pecado fere o coração de Deus, então se entristece, lamenta, chora pelo pecado. E a palavra fala que esses serão consolados. Não há maior consolo do que saber que os pecados são perdoados e Cristo naquela cruz nos perdoa dos pecados. E aí o versículo 5 diz assim: Bem-aventurados os mansos. É uma sequência lógica. Se você reconhece que você é pobre, se você reconhece que você é um pecador e chora por isso, isso te torna alguém mais manso. Tem uma frase de Charles Spurgeon que ele diz assim: se falarem mal de você, não fique chateado, porque você é muito pior do que eles pensam. E de fato, quando nós reconhecemos quem somos, pecadores que somos, e choramos pelo nosso pecado, nós nos tornamos mansos, porque nós reconhecemos quem somos e não somos mais arrogantes, não somos mais orgulhosos. Agora que Cristo entrou em nossa vida, nós nos tornamos mansos. É tão engraçado que a palavra de Deus fala que estes herdarão a terra. Então seja manso, meu irmão, porque você já reconheceu que você precisa de um Salvador, Jesus Cristo. Você lamenta pela sua condição de pecado através do seu choro. Então agora você é alguém que é manso, que se relaciona com o outro não com orgulho nem com soberba, mas porque Cristo te amou, você ama o próximo também. Que essa palavra fique no seu coração, que em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém e amém.